Cucu, eu sou Nilma Oliveira e é um prazer te reencontrar aqui para mais um capítulo. Espero que você tenha passado um excelente final de semana e esteja com as suas energias renovadas para o capítulo de hoje. Capítulo 10. Origem da adoração perpétua. Esse parlatório quase sepulcral que nós tentamos dar uma ideia e um fato do local que não se reproduzia com a mesma severidade em outros conventos, no convento da Rua do Templo, em particular, que na verdade era de outra ordem, as persianas pretas eram substituídas por cortinas marrons e o parlatório, ele mesmo, era uma sala com parquete e as janelas tinham cortinas em musselina branca. Os muros admitiam todos os tipos de quadros, mesmo um retrato de uma beneditina com o rosto descoberto, várias pinturas de buquês de flores e até uma cabeça de porco. Uma cabeça de porco é aquele jogo que tem nas feiras, que a pessoa bate embaixo e tem que subir e acertar a cabeça que está em cima. Normalmente, nessa época, era muito conhecido esse jogo e era uma cabeça de turco que ficava em cima. É esses jogos, sabe, para medir a força? Isso é uma cabeça de turco. Não vamos ter más interpretações. Então voltamos ao livro. Imagina, né? Uma cabeça de turco ali. Calma, gente, calma. Era nesse jardim do convento da Rua do Templo que estava esse marronnier d'Inde que passava pelo mais belo e o maior da França e que entre o bom povo do século XVIII foi renomado de o pai de todos os marronniers do reino. Nós já dissemos que esse convento do templo era ocupado pelas beneditinas da adoração perpétua. Beneditinas diferente daquelas de Cîteaux. Esta ordem de adoração perpétua não é muito antiga. Sua criação remonta a mais ou menos 200 anos. Em 1649, o Santo Sacramento foi profanado 2 vezes, com alguns dias de distância, em 2 igrejas de Paris, a Saint-Sulpice e a Saint-Jean-en-Grève. Sacrilégios horríveis e raros que comoveram toda a vila. Monsieur, o grande prior, vicário de Saint-Germain-des-Prés, ordenou uma procissão solene de todo o seu clero, onde oficiaria o núncio do Papa. Mas essa expiação não foi suficiente para 2 dignas mulheres, Madame Courtin, Marquesa de Buc, e a Condessa de Chateauvieux. Esse ultraje feito ao muito augusto sacramento do altar, mesmo que passageiro, não saía dessas santas almas, e as pareceu
que não poderia ser reparado de outra forma senão com a adoração perpétua em algum monastério de filhas. Todas as duas, uma em 1652 e a outra em 1653, fizeram grandes doações de somas notáveis à mãe Catherine de Bar, dita do Santo Sacramento, religiosa beneditina, para fundar, nesse objetivo piedoso, o monastério da Ordem São Benoît. A primeira permissão para essa fundação foi dada à mãe Caterina por Monsieur de Metz, abade de Saint-Germain, com a condição de que nenhuma moça poderia ser recebida se não trouxesse 300 livres de pensão, que ao total foram 6.000 livres para o principal. Após o abade de Saint-Germain, o rei também concedeu as cartas patentes e todo o resto. Cartas de abadias, cartas reais, tudo foi homologado em 1654 na Sala de Contas e no Parlamento. Tal é a origem e a consagração legal do estabelecimento das beneditinas da adoração perpétua do Santo Sacramento, a Paris. O seu primeiro convento foi construído novo na Rua Cassette, com os denários de Mesdames de Buc e de Chateauvieux. Esta ordem, como já dissemos, não parecia em nada com a ordem das beneditinas de Citeaux. Estava ligada ao abade de Saint-Germain, da mesma maneira que as damas do Sacré-Cœur estavam ligadas ao general dos jesuítas e as irmãs de caridade ao general dos lazaristas. E também era fato diferente das bernardinas do Petit Picpus, do qual acabamos de ver o interior. Em 1657, o Papa Alexandre VII havia autorizado, por breve especial, as bernardinas do Petit Picpus praticarem a adoração perpétua como as beneditinas do Santo Sacramento. Mas as duas ordens continuavam distintas. E esse é o final. Capítulo 11. Fim do Petit Picpus. Desde o começo da restauração, o convento Petit Picpus se decrepitava, o que fazia parte da morte geral da ordem, ao qual, após o século XVIII, se foi, como todas as ordens religiosas, a contemplação, como a oração, são necessidades da humanidade. Mas, como tudo que a revolução tocava, se transformava, e de hostil ao progresso social, tornou-se favorável. A casa do Petit Picpus se despovoava rapidamente. Em 1840,
O pequeno convento desapareceu, o pensionato também. Já não haviam nem as velhas damas, nem as jovens moças. Algumas estavam mortas e as outras partiram. Elas voaram. A ordem da adoração perpétua é de uma tal rigidez que ela atemoriza. As vocações recuam. A ordem não recrutava mais. Em 1845, ainda existiam aqui e ali algumas irmãs, mas religiosas do coro, nenhuma. Há 40 anos, eram mais de 100 religiosas. Há 15 anos, eram 28. Quantas são elas hoje? Em 1847, a priora era jovem, sinal de que a escolha era restrita. Ela não tinha nem 40 anos. À medida que o número diminuía, o cansaço aumentava. O serviço de cada uma tornou-se mais duro, mais pesado. Víamos aproximar-se o momento onde elas não eram mais do que 12 costas curvadas para carregar a pesada regra de São Benoît. O fardo é implacável. Ele pesava e ele esmaga. Assim elas morriam. No tempo que o autor desse livro vivia ainda a Paris, 2 morreram. Uma tinha 25 anos e a outra 23. Como disse Julia Alpinula, aqui deitei, vivi 23 anos. Por causa dessa decadência, o convento renunciou à educação das meninas. Nós podemos passar diante dessa casa extraordinária, desconhecida, obscura, sem entrar, e sem fazerem entrar os espíritos que nos acompanham e que nos escutam, por utilidade de alguns, talvez, a história melancólica de Jean Valjean. Nós demos uma olhada rápida nessa comunidade toda plena dessas velhas práticas que parecem tão novas hoje. Esse jardim fechado, hortos conclusos. Nós falamos desse lugar singular, com detalhes, mas com respeito, o tanto quanto o respeito e o detalhe são conciliáveis. Nós não compreendemos tudo, mas nós não insultamos ninguém. Nós estamos a uma distância igual do Osana de Joseph Maistre, que acaba por consagrar o executor, e das piadas de Voltaire, que chegou a zombar do crucifixo. Ilogismo de Voltaire, seja dito de passagem. Porque Voltaire deveria ter defendido Jesus, como ele defendia Calas. E para esses mesmos que negam as encarnações sobre-humanas, o que representa o crucifixo? O sábio assassinado. No século XIX, a ideia religiosa sofreu uma crise.
nós desaprendemos algumas coisas e fazemos bem, visto que desaprendendo isso aqui, nós aprendemos aquilo ali. Sem vazio no coração humano, certas demolições se fazem, e é bom que elas se façam, mas com a condição de serem seguidas por reconstruções. Esperando, estudemos as coisas que não são mais. É necessário as conhecermos, mesmo que seja só para evitá-las. As contrafações do passado pegam falsos nomes e chamam-se voluntariamente de futuro. Esse fantasma, o passado, é sujeito a falsificar seu passaporte. Façamos atenção à armadilha. Desafiemo-nos. O passado tem uma cara, a superstição, e uma máscara, a hipocrisia. Denunciemos a cara e arrancaremos a máscara. Quanto aos conventos, eles oferecem uma questão complexa, questão de civilização que os condena e a questão de liberdade que os protege. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. E como você já percebeu, também é o final do livro O Petit Picpus. Espero que você tenha guardado melhor essas informações sobre o convento do que você guardou o nome que eu te disse. Guarde esse nome, não esqueça. E acabou esquecendo, porque ninguém respondeu a questão. Coisa triste de se dizer. Mas amanhã nós vamos começar um novo livro. E todas essas informações que nós recebemos. É um livro que tem muita emoção. Quando nós falamos do passado dessas pessoas, e nós sabemos que tudo que ele escreve é real, são memórias, lembranças, é impossível não se comover com tantas histórias singulares, particulares de vida humana. É a magia desse livro. Tem sempre um espírito que fala conosco nas entrelinhas dele. Por isso, é importante sempre estar atento. Bom, e dizendo isso, eu te desejo uma noite maravilhosa. A lua está quase cheia, iluminando o céu. E que essa boa energia ilumine a tua mente, os teus pensamentos. Que você tome boas decisões. Não esqueça, amanhã nós temos um rendezvous. Obrigada pela tua companhia, uma leitura mais. Grande beijo. Nos vemos amanhã.